Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra. Eu gostaria de comentar mais uma questão sobre o pronunciamento técnico CPC 32 que causa calafrios na maioria dos alunos, hein? Se você perdeu a parte teórica desse projeto, na descrição do vídeo eu vou deixar ali dois links, né? São duas partes teóricas para que você consiga aprender os conceitos relacionados à resolução dessa questão. Então é fundamental que você conheça primeiro esses conhecimentos teóricos para depois você passar para a análise das questões. Então a banca FGV adora esse tipo de questão, principalmente quando a gente fala de área fiscal, né? Provas de auditor fiscal, seja lá da Receita Federal, seja para a Secretaria de Fazenda. É algo muito importante, algo que a banca sempre cobra, é uma tendência para o futuro. Então fique atento, primeiro aprenda a parte teórica e depois a gente vai analisar as questões. Então vamos lá, essa questão aplicada pela banca FGV em 2018, vamos dar uma olhada no que ele está pedindo, mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho, com isso você recebe a notificação das próximas postagens. A gente ainda vai analisar diversas questões sobre o CPC 32. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, eu vou ver o que o cara está pedindo, né? Eu sempre começo pelo fim. Faça isso na sua prova também. Assinale a opção que indica o saldo do imposto sobre a renda diferido apresentado lá no balanço patrimonial. Então ele quer o imposto diferido apresentado no balanço patrimonial. Ou seja, ele quer aquele imposto diferido ativo ou passivo, a gente não sabe, vamos ter que ler os dados do enunciado. Então olha só, ele quer o imposto diferido lá no balanço, em 31 de dezembro de 2017, considerando uma alíquota de 34%. Então vamos lá, olha só, uma empresa apresentava o seguinte balanço em 31 de dezembro de 2015, caixa R$40 mil, capital R$40 mil. Então isso aqui em 2015. Aí em 2016 a empresa auferiu receitas tributáveis no valor de R$50 mil e incorreu em despesas operacionais dedutíveis de R$80 mil. Então a gente percebe aí que houve um prejuízo nesse exercício. Além disso, a empresa incorreu em multas no valor de R$5 mil. Lembrando que essas multas não são dedutíveis, né? São diferenças aqui permanentes, né? Permanentes. Bom, aí depois ele já fala de 2017. Então vamos analisar 2016 primeiro. Vamos analisar aqui, olha, 2016 primeiro. Eu tenho aqui, olha, receitas de quanto? R$50 mil. R$50 mil. Aí ele falou que eu tenho despesas de quanto? R$80 mil. Ele fala além disso, ou seja, adicionalmente eu tenho ainda R$5 mil. Já vou juntar tudo isso para a gente chegar aqui em R$85 mil de despesas, não é? Então R$85 mil de despesas. Consequentemente, a gente chega aqui num lucro antes do imposto de renda. Na verdade não é um lucro, é um prejuízo de R$35 mil. Olha lá, R$35 mil. Houve um prejuízo. Então, só lembrando que essas despesas de R$80 mil são dedutíveis. Isso aqui, portanto, não gera nada relacionado a imposto diferido. E essas multas, como elas são o quê? Diferenças permanentes, elas também não geram imposto diferido. Lembra aí, o que gera imposto diferido? São as diferenças temporárias. Então até aqui não tem nada de imposto diferido. Nada, absolutamente nada. Bom, só que a gente tem que ter cuidado, que isso aqui é uma DRE. E lembra que as regras fiscais são diferentes. São totalmente diferentes, né? Do que prega a contabilidade. Então lá no livro de apuração do lucro real, a gente vai ter que fazer um ajuste. Qual que vai ser esse ajuste? Eu parto do prejuízo contábil de R$35 mil e eu vou fazer o quê? A gente tem que lembrar que essa multa aqui, olha, ela entrou na DRE negativamente, R$5 mil.
Mas a regra fiscal fala, olha, tudo bem, você, contabilidade, considerou isso como uma despesa do período, mas eu não quero que você deduza a base de cálculo do imposto, ou seja, o lucro real, em função de uma multa. Ou seja, eu vou fazer o quê? Uma adição. Eu vou oferecer esse valor à tributação. Ou seja, essa despesa com multa, ela não é dedutível. Ela não é dedutível. Isso aqui é inclusive uma diferença, lembra? Permanente, é uma adição permanente, não é dedutível agora e nunca será no futuro. Portanto, eu vou somar aqui, olha, então vai ter uma adição referente à multa de R$ 5.000. Então isso aqui a gente está falando de multa. E com isso eu chego aqui no conceito de lucro real. O lucro real, então menos 35 mais 5, o lucro real foi de R$ 30.000 negativo, né? Então olha só, na verdade foi um prejuízo fiscal. Um prejuízo fiscal, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, ao invés de lucro real, eu vou chamar isso de prejuízo. Prejuízo fiscal. Houve um prejuízo fiscal de R$ 30.000. Isso vai gerar o quê? Um prejuízo fiscal gera um direito para a entidade, um direito de compensar esse valor do prejuízo de 30 mil em exercícios futuros. Então, nos exercícios futuros, quando eu apurar lucros, eu vou poder compensar esse prejuízo. Então, é um direito, portanto, se é um direito, vai gerar um imposto diferido ativo. É muito tranquilo você pensar também através da DRE. Quando você tem um lucro na DRE, né? Então, um lucro na DRE, você chega lá, lucro antes do imposto de renda, R$ 100.000, por exemplo. Logo na sequência, não vem uma despesa com imposto de renda? Vem. Então, olha só, quando eu tenho um lucro antes do imposto de renda, eu tenho na sequência uma despesa com imposto de renda. Ora, de outra forma, quando eu tenho um prejuízo antes do imposto de renda, na sequência eu vou ter uma receita. Receita? Como assim, professor? Exatamente isso. Vai ser a contrapartida do reconhecimento do ativo diferido. Como é que eu reconheço um ativo? Não é mediante um débito? Então veja que isso resta um crédito como contrapartida. Vai ser uma receita. Receita com imposto diferido. Vamos fazer esse lançamento? Então vamos fazer esse lançamento. Então este prejuízo fiscal, ele gera o reconhecimento, lembra? De um ativo, um imposto diferido ativo. Qual que é o valor? É 30 mil vezes 34%, que dá 10.200. Olha só, 10.200. Como é que eu cheguei em 10.200? 30 mil vezes 34%, que é a alíquota do imposto. Então, 10.200. Só lembrando que isso aqui vai para onde? Vai lá para o ativo não circulante. Olha só, sobrou um crédito. Se sobrou um crédito, isso aqui vai afetar o resultado positivamente. Vou chamar isso aqui de receita com IR diferido, 10.200. Então, mais uma vez, está na dúvida? Aqui no caso de prejuízo não tem muita dúvida, porque se você tem um prejuízo em 2016, no futuro você tem o direito de compensar esse prejuízo apurado, abaixando, deduzindo a base de cálculo do lucro nesses períodos futuros, não é? É um direito. Se é um direito, eu vou reconhecer um ativo. Tranquilo, imposto diferido ativo. Como contrapartida, resta o crédito. Veja que se você for por esse lado, você vai concluir que esse lançamento é o correto. Se você for por outro lado, você também chega à mesma conclusão. Então agora eu vou analisar não na ótica do direito, vamos pensar na ótica da DRE. Quando eu apuro um lucro antes do imposto de renda, logo na sequência na DRE eu tenho ali o reconhecimento de uma despesa com imposto de renda, não é? Então quando eu tenho um lucro eu reconheço uma despesa. Portanto, se eu tenho um prejuízo antes do imposto de renda, eu só posso reconhecer na sequência uma receita. Veja que é o contrário, não é? Se eu tenho que reconhecer uma receita, eu tenho que realizar um crédito em alguma conta do resultado. Aqui eu chamei isso de receita com IR diferido. Portanto, em contrapartida, você chegaria a débito. Então, seja partindo
da lógica de reconhecimento do direito, você vai concluir que a contrapartida é uma receita. Seja analisando a ótica ali, a coerência da DRE, você vai primeiro pensar no crédito é uma receita, a contrapartida vai ser um débito. Se é um débito, é um imposto diferido ativo. Percebe? Imposto diferido ativo. Bom, 10.200. Você fala, pô, professor, mas não tem nenhuma alternativa. Claro, porque a gente ainda tem que analisar 2017, né? Então vamos lá, vamos analisar 2017. Ele falou que a empresa oferiu receitas de 60 mil e incorreu em despesas de 40 mil. E a empresa apresentava perspectivas de lucros futuros em todos os anos. Então vamos lá. Vamos analisar agora 2017. Então olha só, eu tenho receitas de quanto que ele falou? 60 mil. 60 mil. E eu tenho aqui, olha, despesas de 40 mil. Então veja que agora a gente teve o quê? Um lucro antes da tributação de 20 mil reais. Um lucro contábil. Um lucro contábil. O que vai acontecer lá no LALUR? Livro de apuração do lucro real, mais especificamente aqui na parte B, que é onde rola as compensações. Veja que aqui não tem adição nem exclusão, então lá no livro de apuração do lucro real vai rolar uma compensação. Olha só, esse aqui é o lucro antes da compensação, afinal não há adição e exclusão, 20 mil reais, não é? 20 mil reais. E você tem aqui, olha, uma compensação. Lembra que a compensação ela é limitada a 30% do lucro antes da compensação, que é 20 mil reais, ou seja, 30% disso é 6 mil reais. Então, olha só, vou fazer uma compensação de 6 mil reais. Só cuidado, você tem que verificar se pode compensar 6 mil reais. É claro que posso. Eu tenho 30 mil a compensar, olha lá. Eu tenho 30 mil a compensar, então eu estou compensando 6 mil desses 30. Em anos posteriores eu ainda tenho 24 a compensar. Então, com isso, a gente chega lá no ano de 2017, né? Num lucro real de 14 mil reais. Essa aqui vai ser a base de cálculo, do imposto de renda corrente. Mas aqui a gente não precisa nem calcular o imposto de renda corrente. Eu vou focar os meus esforços aqui nessa compensação. Então, olha só. Quando houve um prejuízo fiscal, isso me gerou um direito, não é? Um direito de compensar esses 30 mil reais, deduzindo a base de cálculo do lucro real. E sobre esses 30 mil reais, considerando aí a tributação de 34%, eu tenho, portanto, em relação ao imposto, um direito de 10.200, que é o tal do imposto diferido. Então agora eu estou aproveitando 6 mil disso, portanto, qual que é o valor do imposto diferido? Ora, 6 mil vezes 34%. 6 mil vezes 34% dá 2.040. Então qual que vai ser o lançamento? O lançamento vai ser o seguinte, eu não tenho lá um ativo de 10.200, o imposto de renda diferido ativo de 10.200, eu estou consumindo parte disso. Qual o valor? 34% de 6 mil, que dá 2.040. Então eu vou creditar aqui, olha, IR diferido ativo 2.040. O que é 2.040? 34% de 6 mil. Consumindo, então, parte daquele IR diferido que eu havia constituído no ano anterior, em função do prejuízo fiscal, e eu vou debitar o quê? Ora, sobrou um débito, e um débito, isso aqui tem que ser no resultado, então olha lá, vai afetar negativamente o resultado. Vou chamar isso aqui de despesa. Despesa com IR diferido, R$ 2.040. Simples assim, né? Simples assim. Veja que você pode então chegar nesse valor de 2.040, só deixa eu escrever aqui pra gente, para que não haja dúvida. 2.040 é 34% de 6 mil reais. Ou seja, é imposto diferido em função aí da compensação de 6 mil reais. Se você quiser pensar de outra forma, dá para você pensar proporcionalmente.
Olha, 30 mil gerou um imposto diferido de 10.200. Portanto, 6 mil reais de compensação, eu vou consumir o quê? 20%, né? 20%. 6 mil não é 20% de 30? Sim, portanto, eu vou consumir 20% desse IR diferido. Quanto que é 20% de 10.200? 1.020 vezes 2, 2.040, mesma coisa. Ou seja, pronto, fiz o lançamento contábil. Então veja que esse lançamento contábil, se ele tivesse pedido, por exemplo, o lucro líquido do exercício, você teria que considerar essa despesa aqui, olha, na sequência aqui do lucro antes do imposto de renda. Ainda teria o imposto de renda corrente, que é calculado com base nesses 14 mil reais vezes 34%, tá bom? Aqui, como ele não está pedindo o lucro, a gente vai focar na análise da conta IR diferido ativo. Vamos lá, IR diferido ativo. Então, lá em 2016, eu lancei 10.200 nessa conta. 10.200 lá em 2016. E agora, em 2017, eu estou consumindo, em função aí da compensação, estou consumindo aí 20% disso, 20% disso. Afinal, eu tenho 30 mil a compensar, estou compensando 20% disso, 6 mil reais. Com isso, eu tenho um saldo ainda de 8.160. Então, esse aqui é o saldo em 31 de dezembro de 2017, 8.160. Olha lá, alternativa D é o gabarito. Este é o imposto de renda diferido. Então, cuidado. Muitas vezes ele vai te pedir o saldo do imposto diferido, como nessa questão, outras vezes ele vai pedir o lucro líquido do exercício, lá em 2017. Como é que eu calcularia se fosse o lucro líquido? Eu tenho aqui volto para minha contabilidade. Eu tenho o lucro nos impostos de renda de 20 mil, eu teria que considerar a despesa com o IR corrente, que é aquele que a gente aprendeu a calcular na parte 1 desse curso, esse mini curso aqui de CPC 32, lembra? Você vai pegar aqui 14 mil, que é o lucro real, multiplicar por 34%, chegou na despesa com imposto de renda corrente, aquele calculado segundo as regras fiscais. E você ainda tem, olha só, uma despesa com IR diferido de 2.040. Lance isso aqui também logo após, na DRE, logo após o lucro no imposto de renda. Então vai lançar uma despesa com IR corrente, uma despesa com IR diferido e chega no lucro líquido do exercício. Simples, não é? Quando a gente compreende o tema, principalmente a lógica do negócio, fica bem fácil, você vai poder aceitar as questões da banca FGV. Muitos alunos me perguntam, professor, por que você está ministrando essas aulas de um assunto tão complexo de graça? O pessoal está aprendendo aqui na faixa, sem adquirir o seu curso. Aí que eu falo, não, esses caras que ainda não têm o meu curso, eles vão perceber, ora, se eu estou aprendendo uns dos temas mais difíceis com esse cara, imagine os fáceis, né? Aí eles vão comprar o meu curso, eles vão certamente adquirir ali algum curso, seja de teoria, seja de questões comentadas. Então, é exatamente isso. Os caras que ainda não são meus alunos, eles vão ver esses vídeos, vão perceber que conseguem entender, compreender os temas, por mais complexos que sejam, existe uma lógica por trás disso. Eles vão se tornar meus alunos, essa que é a ideia. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho, com isso você recebe as notificações dos próximos vídeos. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também um link do meu site onde você acha cursos para concursos públicos do mais alto nível, seja cursos de teoria e questões, cursos completos, seja de questões comentadas, a depender do seu foco, você tem lá cursos de questões comentadas em PDF das principais bancas organizadoras. Um abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima!